Olá, queridos alunos, como vocês estão? Eu espero que bem. E hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, que é uma aula sobre correção de atividades, certo? Então vamos lá. Primeira questão: os agentes internos e externos do globo terrestre. Então a gente viu que os agentes internos são aqueles que atuam no centro da Terra e os agentes externos são aqueles que atuam ao redor da superfície, ok? Então a alternativa correta aí é a tectonismo e intemperismo. Então, o tectonismo tem a ver com a movimentação aí das placas tectônicas. E o intemperismo, a ação da chuva, do vento, da temperatura. Então, externo, certo? Segunda questão, associe os dados da primeira coluna com os da segunda coluna. Então, a A nós temos a atmosfera, núcleo interno, hidrosfera, manto, núcleo externo e crosta terrestre. Na coluna B nós temos a camada de terra, que é composta por magma. Muito bem, é o manto. Camada líquida do interior da Terra, composta por ferro e níquel. Então, o que é líquido? Núcleo interno, por conta de quem? Da temperatura muito elevada. Camada mais externa e fina da Terra, atmosfera, porque fica ao redor do nosso planeta, certo? Nos dando gás, oxigênio para respirar e nos protegendo. Camada grossa, que envolve a Terra. Muito bem, crosta terrestre. Camada líquida da Terra constituída por água. Então, se falamos de água, hidrosfera. E, por fim, camada sólida do interior da Terra composta por ferro e níquel. Então, o que é sólido é o núcleo externo. Tudo bem? Próxima questão. Como sabemos, as placas tectônicas compõem a estrutura da crosta terrestre. Baseando-se nisso, assinale a alternativa que corresponde ao nome da placa tectônica sobre a qual o Brasil está situado. Então, a gente está localizado em qual continente? Exatamente, continente americano, mais especificamente na América do Sul. Então, logo, a placa que a gente está localizada é a placa sul-americana. Quarta questão. Com base em seus conhecimentos, definam o que é intemperismo e quais seus principais agentes. Bom, aqui eu fiz um pequeno resumo, né? Temperismo é um conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e a decomposição das rochas, que é um processo mecânico. Por exemplo, quando a gente tem uma rocha que está recebendo uma fonte de água e aquela água fica batendo naquela rocha. Então, aquele movimento da água bater, ele pode ser tanto um processo mecânico como um processo químico, que a água pode atuar como um agente químico. E um biológico é quando eu tenho um ser vivo atuando sobre ele, ok? Os agentes que nós temos: temperatura, clima, ação do vento, da água, do relevo, dos tipos de rocha e ainda nossa ação, né? Ação antrópica ou mais comum, ação humana. Quinta questão. Qual a ciência responsável pelo estudo da Terra, bem como da sua estrutura ao longo do tempo? A gente viu a aula passada que é a geologia, que vai estudar a estrutura da Terra. Assinale a alternativa que contém os principais agentes internos de formação de relevo. Então, a alternativa correta é a D, vulcanismo, erosão e sedimentação, porque esses três agentes vão auxiliar no processo de formação do solo, bem como do relevo. E aí, a última questão. O processo que gerou a atual configuração dos continentes na superfície do planeta Terra resultou da fragmentação e do afastamento das terras emersas, que no princípio constituem um bloco chamado de Pangeia. Duas teorias tentam explicar esse processo. Quais são elas? Que a gente viu na aula passada, que são as placas tectônicas e a deriva continental. Por quê? Porque as placas tectônicas, elas se movimentaram e aí ocasionou a separação dos continentes, pelo processo chamado de deriva continental, certo? Por isso que essa alternativa é a correta. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, conferido as respostas de vocês. Espero também que todos tenham acertado. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.